Olá, boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando no seu lar mais uma vez através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu quero te convidar para uma leitura bíblica no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 1 até o 5. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Amém? Muito bem, queridos. Quando nós, então, falamos sobre isso, sobre a necessidade da gente ouvir a voz de Deus e ter a noção de que quando Deus fala conosco, nós podemos ouvir Deus falar com a gente, nós recebemos uma força muito grande, uma estrutura muito grande. Nós recebemos uma capacitação de Deus que vem para as nossas vidas. Talvez por causa disso, e sempre nós vemos pessoas em busca de ouvir Deus falar. No texto que nós lemos, Jesus falando aqui, e João registrou as palavras de Jesus, ele disse algo dele mesmo como um pastor de ovelhas, e usando algo que era muito natural para eles naquele tempo, que era as ovelhas e o lidar do pastor com as suas ovelhas. E tem uma coisa muito interessante, porque as ovelhas identificam a voz do pastor que cuida delas. Alguém que já teve experiência, eu teve até vendo uns vídeos sobre isso, está lá um rebanho numa pastagem, e aquele pastor desafia algumas pessoas a chamar as ovelhas. Ele fala quais eram as palavras que eles deveriam usar, e aquelas pessoas vão e fazem, expressam aqueles sons, expressam aquelas palavras, e as ovelhas, então, nem aí, continuam pastando, continuam tranquilas lá, nem se mexe. E aí vai outra pessoa tenta e não consegue, e aí aquele pastor vai, e ele emite alguns sons e fala algumas palavras, as ovelhas começam a levantar a cabeça, e ele continua falando, elas vêm caminhando em direção dele, começa a cercar o pastor, e ficam todas em volta dele. Jesus, conhecendo isso, e as pessoas que o estavam ouvindo também conheciam isso, ele fala exatamente disso, que quando o pastor chama as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Então ele vem e fala com elas, emite alguns sons e palavras, e essas ovelhas saem com ele para fora do aprisco, caminham com ele chama elas para fora, elas vão após ele. Mas se chegar um estranho e emitir os mesmos sons e falar as mesmas palavras, as ovelhas não vão seguir, e até elas vão ficar amedrontadas e poderão fugir desse estranho, elas não seguirão. E Jesus falou, sabe por que elas não seguem? Porque elas não identificam a voz estranha, elas não conhecem aquela voz, então elas não seguem. Meus queridos, Jesus estava falando dele como pastor, que também chama as suas ovelhas. E nós temos que conhecer e reconhecer a voz de Jesus, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos ter passos seguros e firmes, e também fugir de qualquer voz que não seja a voz de Jesus para nós. Mas aí, quando a gente fala essa questão de Deus falar, de Jesus falar com a gente, de ouvir a voz de Deus, eu vejo sempre as pessoas falar três coisas, pelo menos, três questões, pelo menos as pessoas colocam. Primeira, as pessoas falam assim, por que Deus não fala comigo? Já vi muitas vezes, você deve ter ouvido isso, talvez você que está aqui hoje está pensando isso.
olha, eu queria que Deus falasse comigo, eu vim aqui no culto, eu vim orando, Senhor, fala comigo hoje, fala comigo, mas já tem um tempo que Deus não fala comigo. Existe até uma canção que fala que quando Deus fica em silêncio, é porque está trabalhando, e as pessoas falam sobre Deus ficar em silêncio, sobre Deus não falar. Quando as pessoas me falam isso, eu costumo responder o seguinte: será que é Deus que não está falando, ou será que é você que não está ouvindo? Será que na verdade você está deixando de identificar a voz de Deus em meio a tantas vozes? A segunda questão que as pessoas colocam muito sobre isso é como saber se é Deus mesmo que está falando. Como eu sei se é Deus? Hoje se fala tanto, queridos, os irmãos, eu sei que a maioria aqui, muitas pessoas estão aqui, estão acostumados a isso. Você vai em muitos lugares, você vê muitas pessoas que se colocam como profetas de Deus, como pessoas que têm revelações de Deus, e aí ele chega para você, ó, Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, e você vai num lugar e Deus fala, você vai no outro fala diferente, aí você fala, qual será que é? Aquele primeiro ou o segundo? Ou será que essa semana Deus mudou de opinião? Semana passada era uma coisa, semana já é outra, o que está acontecendo? Aí você vai numa igreja e fala de um jeito, na outra, como que eu sei? Como que eu identifico qual que é a voz de Deus? Um manda ir, outro manda ficar, outro fala para esperar, outro fala que é a hora, outro fala que eu vou sair do deserto, outro fala que eu estou entrando no deserto e eu já não sei mais o que fazer. Como identificar essa voz de Deus? E chega ao extremo de pessoas que dizem assim, olha, Deus falou comigo, mas não aconteceu nada. Por que o que Deus falou não aconteceu? Por que não acontece nada na minha vida, não muda nada? E aí eu gostaria de falar com vocês e caminhar com vocês nisso, e principalmente falando aqui por que as pessoas às vezes têm dúvidas sobre se é Deus ou não. Queridos, isso parte de uma coisa comum e primária. As pessoas não aprenderam a identificar a voz de Deus. São ovelhas que não conhecem a voz do seu pastor. Por isso estão confusas. Eu fui bancário, e depois de um tempo que eu estava no banco, 2, 3 anos, eu fui fazer um curso para ser, na época chamava caixa executivo. Era aquele cara que recebe conta, né? Mas era uma caixa executiva, eu achava muito chique aquilo, tal. E foi uma emoção fazer aquele curso de caixa. E dentro do curso que eu fiz para trabalhar no caixa, a gente fez um curso sobre identificar notas, as notas falsas e quais eram as notas falsas. E foi interessante porque um bom tempo, e a maioria do tempo que a gente ficou trabalhando ali para identificar as notas, saber identificar notas falsas e verdadeiras, nós trabalhamos com as notas verdadeiras. E o instrutor do curso ensinava a gente tudo sobre a nota verdadeira. Quando você pega como que ela é na sua mão, qual o barulhinho que ela faz, quais são as marcas que ela tem, e nós aprendemos tudo sobre a nota verdadeira. Ele não falou nada sobre nota falsa. Depois ele pegava um bolinho de notas, seja de quaisquer valores, e punha lá no meio uma nota falsa, e a gente tinha que descobrir qual que era a nota falsa. E rapidamente a gente ia, tal, aí achava, olha, essa aqui eu estou achando que ela não é verdadeira. Ele falava, por que você acha? Como eu não tinha estudado a falsa ou as falsificações, geralmente eu falava, olha, tem alguma coisa errada nela, ela está diferente das outras. E aí ele ia identificar então quais eram as falsificações que existiam. Mas a grande sacada para a gente aprender a identificar a nota falsa foi conhecer muito bem a nota verdadeira. De tal forma que no dia a dia do trabalho nosso, você não podia pegar nota por nota e ficar olhando marca d'água, filete, não sei o que e tal, porque senão a fila não andava, né? Mas a gente aprendeu uma prática tão grande que no contar o dinheiro rapidamente, se passava uma nota estranha, você já parava e aí você ia fazer um exame mais minucioso nela e geralmente a gente identificava as notas falsas. Eu estou dando esse exemplo para dizer para você que quando você identifica e quando você começa a conhecer Deus verdadeiramente,
quando você começa a ter familiaridade com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, quando você começa a conhecer quem é o seu Deus verdadeiramente, como Ele fala, como Ele age nas circunstâncias, como Deus opera, como Deus trabalha, como Deus se manifesta, você começa a conhecer a graça e a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Quando alguma coisa está contra isso, você fala, opa, esse negócio está estranho, não está me parecendo voz de Deus. Eu vou dar um exemplo pessoal. Você pode não acreditar, mas às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, olha, o Senhor tem uma mensagem para você. Alguns falam recado, eu não gosto muito disso, mas tem uma mensagem de Deus para você. Geralmente eu ouço. Pois não, pode falar. E eu me lembro uma vez, eu estava lendo, estudando a palavra do Senhor, no livro de Crônicas, e ali você identifica muito como Deus trabalha com as pessoas, sejam pessoas boas ou ruins, e vendo algumas coisas de Deus trabalhar, e essa pessoa chegou para mim e falou assim, o senhor manda dizer que aquele problema que tem lá na igreja, eu pensei, qual será, né? Igreja, problema, mas enfim, ele manda dizer para você que não é para você fazer nada. Falei, isso não está parecendo voz de Deus. Falou para você não fazer nada. Fica sentado e deixa que Ele vai fazer. Às vezes as pessoas mudam, né? Eles põem o pronome depois do verbo. Não é eu vou fazer, eles falam vou eu fazer. Não sei por que troca quando Deus fala, Ele troca o pronome e põe antes do verbo. Aí ele falou, vou eu fazer tudo lá, você fica tranquilo. A pessoa falou comigo, eu agradeci e saí sabendo, essa não foi a voz do meu Deus. Por que, pastor, você identificou? Porque quando meu Deus fala sobre alguma coisa, mesmo que Ele vai fazer tudo, Ele vai sempre pedir alguma coisa de mim. Pode ler lá, como eu aprendo isso? Lendo a palavra do Senhor. Deus chegava lá para o rei, tinha os inimigos tinham cercados, era um exército numeroso, muito forte, e ele está com medo, e aí o Deus manda o profeta falar com ele, ele ora ao Senhor, e aí Deus fala com ele, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, vocês vão ficar calados e vão ver o que eu vou fazer. Aí, pastor, está vendo? Deus falou para ele ficar quieto, mas aí Deus falou assim para ele, amanhã bem cedo, vocês levantam bem cedinho, dispõe-te para a batalha, e aí Deus dá algumas ordens para o rei, você vai chamar os levitas, os cantores, os coatitas, toda a turma lá da música, e você vai colocar eles na frente, e eles vão sair cantando, que o Senhor Deus é o Deus poderoso e tal, e vão fazer uma canção lá e tal. Deus disse que ia trabalhar, que ia agir, mas pediu algo para eles fazerem. Agora, um outro momento, realmente eu estava num problema muito difícil, e Deus usou uma pessoa para falar comigo, e realmente foi aquele dia. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu estou cuidando disso. Falei, que bom, eu estou cuidando disso. E você, consagra a tua vida, coloca-se diante da minha face, busque a minha presença, fala a minha palavra como eu te mando, e deixa que disso eu cuido. Eu falei, opa, essa aí está parecendo a voz do meu Deus. Essa eu identifiquei. Porque eu identifiquei, conhecendo as Escrituras, conhecendo Deus, que Deus não quer que eu vou para a rede e fico lá de boa, sem fazer nada, enquanto Ele faz tudo. Ele me chamou para um trabalho. E pode ser que a tarefa que Ele me dê seja mínima, mas há algo que eu tenho que fazer. Está entendendo, sim ou não? Como faço isso, pastor? Você então, por quê? Você foi para o seminário, estudar? Não, querido. Você tem isso quando você conhece Deus pela sua palavra. E aí eu digo para você, qual é a maneira então de eu descobrir tudo isso? Por um lugar e por uma fórmula infalível para você saber que Deus está falando, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra infalível de Deus. Nela não tem erro. O que você ler ali é inspirado por Deus. O apóstolo Pedro escreveu, toda escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, é proveitosa para instruir, é proveitosa para conduzir em justiça.
Quando você quer ter uma identificação da voz de Deus, vá para a palavra de Deus. Ali você vai encontrar segurança para isso. Você vai ter como saber que é a palavra de Deus. Queridos, talvez existem algumas coisas que acontecem que podem ser tranquilas. Às vezes as pessoas vêm te trazer um recado de Deus, chamado assim uma palavra, porque elas gostam de você. Elas acham que falando que é Deus que está te usando ali e tal, você vai levar mais em consideração, aí ele usa esse artifício. Veja bem, queridos, eu não estou dizendo aqui que Deus não fala por profecias não, tá? Eu creio em profecias, creio em manifestação de dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, eu acredito nisso, irmão, eu sou pentecostal. Acredito que os dons espirituais são para os nossos tempos, são para os nossos dias, mas o que eu posso dizer e afirmar para você, qualquer coisa que esteja fora da direção desta palavra é falso, é outro evangelho, não é o evangelho de Deus. E o que tem que estar em primeiro lugar é a palavra tem que estar acima de tudo. Queridos, pastor, para que servem os dons na igreja então? A Bíblia fala isso, que os dons são dados na igreja para o que for útil, ou seja, para aquilo que for necessário. Imagina você, que nós estivéssemos num grupo de 10 pessoas, e eu perguntasse nessas pessoas assim, tem alguém aqui doente entre vocês? Não, eu estou bem demais, fazendo academia, estou correndo, 10 km por dia, você está bem? Todo mundo bem de saúde aqui? Tá. Então, mas eu tenho dom de cura. E eu sei que Deus vai me usar aqui entre nós aqui agora com o dom de cura. Mas rapaz, vai ficar difícil, porque não tem ninguém doente. Te pergunto, o dom de cura tem valor naquele momento? Ele é útil naquele grupo? Sim ou não? Não. Quando que muitas vezes Deus precisa falar diretamente com uma pessoa? Pega o Antigo Testamento, queridos, quando os profetas se levantavam para dizer, olha, Deus manda falar isso para vocês e tal, porque vocês não estão buscando a lei do Senhor, vocês não estão observando a palavra do Senhor, vocês se afastaram do Senhor, e aí eles não ouviam a voz do Senhor, Deus precisava levantar o profeta da correção, e vir lá com o juízo, com a palavra firme, a palavra pesada contra eles, porque eles tinham afastado da palavra de Deus. Se nós estivermos sendo alimentados e vivemos por esta palavra, Deus pode até usar alguém para falar algo a mais, mas isso vai ser para consolar, edificar e exortar a igreja, simplesmente isso, porque a palavra é que vai te alimentar e vai te guiar. E você tem que identificar a voz de Deus, quando você conhece o Deus da palavra, Ele vai te dar estrutura e força para identificar a voz de Deus. Então, algumas coisas, podem ser coisas do homem, alguém que inventa ou fala alguma coisa. Mas, queridos, atente para o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Ele diz assim, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Existem ocasiões, irmãos, isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou inventando, em que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, ele vem como parecendo um homem de Deus, e as pessoas olham para ele e identificam como um homem de Deus, mas o que ele vem falar, o que ele vem fazer, é distorcer a verdade, e te afastar da verdade genuína, verdadeira, que vai te dar estrutura, que está na palavra de Deus. Isso é o perigo, aí que está o problema. Jesus também falou sobre os falsos profetas. Ele falou assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos ou os escolhidos. Eu não estou falando aqui de pessoas sem autoridade, pessoas que não só falam, eu estou falando de pessoas que fazem, Jesus estava alertando a gente, sobre pessoas que fazem sinais e maravilhas, e às vezes nós queremos identificar essa pessoa de Deus por isso.
Você vê a pessoa falando um negócio lá que é contra o evangelho, parece mais uma palavra de feitiçaria, de macumbaria, mas aí ele faz um sinal, você fala assim, mas peraí, meu, olha, o cara curou lá, a mulher está falando que foi curada, então é de Deus. Mas Jesus falou que essa turma ia fazer isso, gente. Quando você aprende, quando você conhece a voz de Deus pela palavra, isso não te engana. Você não fica encantado com isso. Uau, eu tenho que ouvir o que essa pessoa está falando. Ele falou para o paralítico levantar aqui, a mulher estava aí com um caroço, e ela falou que o caroço sumiu. Essa pessoa, o que ele falar é santo, o que ele falar é verdade. Porque você não aprendeu a identificar a voz de Deus. Jesus falou, vai aparecer essa turma, fique esperto. E quando ele fala, se possível enganar os escolhidos, porque tem escolhido que não vai ser enganado. Quais são os escolhidos que não vai ser enganado? Aquele que conhece a voz do seu pastor, que conhece a voz de Deus, esse não é enganado. Meu, se você sair daqui, chegar na sua casa hoje, entrar na internet, começar a procurar aberrações sagradas, você vai encontrar as coisas mais absurdas. Eu não gosto muito, porque depois eu fico com nojo de algumas coisas. Mas por acaso eu vi hoje algumas coisinhas dessas. Vou falar. Tem nada contra a mulher, é uma bispa, que ela faz um trabalho lá na igreja, ela estava fazendo a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. E cada dia era um mergulho. O povo vinha os 7 dias na campanha, né, irmão? 7 dias tirando oferta, aquela coisa toda. Você é esperto também. Não vai se molhar à toa. Aí o último dia, o dia do 7º mergulho. E o vídeo, aquele som, né? Não perca, você já veio nos 6 mergulhos, você não pode perder o 7º mergulho e tal. E aí as pessoas vinham, tinha uma piscininha lá, um trem assim, nada parecido com os rios de Damasco, que era de águas barrentas, escuras, nada daquilo, com os rios lá, e as pessoas traziam seus pedidos e sonhos dentro de uma sacolinha, ia jogando dentro daquilo lá, e ela mergulhou uma vez, aí ela pegou um pano e virou assim, e molhou todo mundo, e as pessoas, o 7º mergulho. Teve a campanha de embelezamento de Esther, você adquiria, eu acredito que adquirido, o kit de embelezamento de Esther. Olha que legal. Mas os sinais estão acontecendo lá e as pessoas, não, mas está um movimento, está cheio de gente. E por que as pessoas vão lá? Porque querem ouvir de alguma forma. Esses dias o pessoal até correu aí no Facebook, essa mesmo. Ela sentou lá com os pés descalços e as pessoas vinham e tocavam nos pés delas, assim, e punha a oferta. Uma referência que as pessoas da igreja primitiva traziam suas ofertas e lançavam aos pés dos apóstolos. E aí lançava lá as ofertas. E por que as pessoas procuram isso? Porque estão querendo ouvir Deus. A grande verdade é essa. Aquelas pessoas estão querendo ouvir a voz de Deus de alguma forma. São como filhos pródigos, longe da casa do Pai, desejosos de encontrar alimento. Mas tudo que encontram e tudo que essas pessoas, esses falsos cristos, falsos mestres, têm para oferecer para eles são bolotas de porcos. E as pessoas estão se alimentando disso, pensando que isso é de Deus. Por que isso, queridos? Por que isso acontece? Essas pessoas são piores ou melhores que a gente? Não! É porque elas não conhecem a voz do pastor Jesus. Eu não falo isso aqui, querido, para criticar alguém, para criticar a igreja. Não, eu estou falando isso aqui com dor do meu coração, com dor da minha alma. Porque quantas pessoas estão enganadas? Quando Jesus deu a dica, Jesus deu a deixa, busquem a minha voz, ouçam a minha voz.
Eu sou o pastor, eu não entro por outra porta. Eu sou aquele que entra pela porta correta. Quem entra por outra porta é o assaltante. As ovelhas verdadeiras não podem segui-lo. Ei, é isso que Deus quer para a gente. É isso que Deus quer nos chamar. Para estar perto dEle, para identificar a sua voz. E como que nós fazemos isso na prática? E eu quero te falar uma coisa aqui bem prática. Eu acredito hoje que a mensagem vai ser mais curta do que o normal. Mas eu quero levar você aqui para um lado bem prático. Tem momento que você vai falar assim, mas isso aí não é pregação, isso aí é aula. Não sei o que você vai pensar. Mas eu sei que Deus quer te ensinar algumas coisas nessa noite, querido. E nós falamos aqui, quando começamos a falar sobre o ambiente de capacitação, que Deus ia falar com você, que nós íamos falar com você palavras do Senhor, que te daria estrutura para enfrentar as dificuldades, os problemas da sua vida. E eu não posso te enganar, eu não posso contrariar o chamado de Deus da minha vida. Foi para isso que Deus me chamou e é isso que eu tenho que fazer, você goste ou não. Você continue vindo aqui ou não continue vindo aqui. Eu me comprometi com o Senhor. E eu não posso negar o que Ele me chamou para fazer. Amém? Amém? Bom, tem um artigo de uma revista médica que eu achei muito interessante essa frase, que diz assim, a saúde da América no século XXI não será determinado por aquilo que as pessoas pedem aos médicos que eles façam por elas, mas por aquilo que os médicos pedem a elas que façam por si mesmos. Não sei se você entendeu isso. Esse artigo está dizendo o seguinte, a saúde das pessoas, a verdadeira saúde das pessoas, não é elas irem ao médico e falar, doutor, eu preciso disso ou daquilo, e o médico fazer alguma coisa por ela. Mas sim, delas fazerem aquilo que os médicos vão dizer para elas fazerem por si mesmas. É aquilo que você vai no médico e o seu colesterol está alto, ele fala assim, olha, você para de comer isso, você vai fazer atividade física, vai fazer caminhada, você vai fazer isso e aquilo, e você sai lá do médico e fala assim, médico, eu queria que ele fizesse alguma coisa por mim. Se fosse para caminhar, eu não precisava vir aqui no médico. Porque meus colegas já falam para eu fazer isso. Estou cansado de ver reportagem mandando fazer caminhada, parar de comer esses alimentos gordurosos que eu como, e não sei o que e tal. Eu queria que ele fizesse alguma coisa. Eu queria que ele tirasse esse negócio ruim que eu tenho, ele arrumasse eu. Mas os médicos não fazem isso, camarada. Ele te pede para fazer alguma coisa, mas sai de lá, não fazer nada disso não. Até o dia que você de fato passa mal. Aí você fala assim, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu estou usando isso para aplicar no sentido espiritual, querido. A saúde da igreja, a saúde do cristão, não vai depender muito daquilo que Deus vai fazer por você, mas de você fazer aquilo que Deus pede que você faça. Aquilo que o Senhor está nos alertando para nós fazermos por nós mesmos. Que nós estamos chamando aqui um programa de autoalimentação. Ei, se você achava que ia ter formulazinha mágica aqui, querido, se você falasse que ia ter 3 pulinhos para 3 anos de vitória, cara, esquece. Bom isso aí, né? 3 pulinhos para 3 anos de vitória. Bacana. Não é por aqui. Não é por aí. E esse programa de autoalimentação, eu vou falar para você aqui uma coisa na prática, eu vou te ensinar, ou te passar algo. Como se fosse uma receitazinha. Você foi lá no doutor, e o doutor falou assim, você faz isso. Se você fizer isso, você volta aqui daqui 4 meses, eu vou te analisar de novo e vamos ver como é que está esse negócio. Não é assim que acontece com vocês? Sim ou não? É assim que acontece comigo. Eu vou lá no médico. Quantas vezes eu saí decepcionado? Porque eu queria que ele arrumasse, e ele não arrumou. Mandou eu fazer algumas coisas. Quem já passou por esse sofrimento, diga amém.
Amém. Bom, esse programinha prático para você, se você quiser anotar, você anota, mas também você pode guardar na mente, vai ser tranquilo. Envolve 4 passos. 4 passos. Uau, finalmente, pastor, vai dar uma receitinha de 4 passos para a gente ser forte, para a gente estar capacitado. Esquece os aparelhos, esquece esse negócio todo. 4 passos, chama-se Escrituras, Palavra de Deus, primeiro. Segundo passo, observação. Terceiro passo, aplicação. Quarto passo, oração. Vou começar pelo primeiro, que já estamos falando bastante sobre ele, as Escrituras. Irmãos, a maioria das pessoas que não tem o hábito de ler a Bíblia, ou que não leem a Bíblia constantemente, elas não fazem isso apresentando algumas desculpas. A primeira desculpa é a falta de tempo. Dá tempo, pastor? Correria. Essa conversa já acabou, né? Falar isso para Deus. Lembra do investimento que falei domingo passado, R$1.440? Vocês ficaram tudo felizes? Eram 1.440 minutos que Deus investe na sua vida todos os dias. E eu dei o exemplo aqui. Se eu desse para você todo dia, R$1.440 todo dia para você, você ia ficar feliz, sim ou não? Sim. E se eu pedisse para você todos os dias, depois de te dar os 1.440, 60 de volta, R$60 de volta, você me daria, sim ou não? Vocês ficaram em dúvida, gente? Eu te dou 1.440 e peço 60 para mim, você ficou em dúvida se você ia devolver ou não? Jesus amado, que é isso? Tá desviado todo mundo. Ei, e se Deus falar isso para você, eu te dou todo dia 1.440 minutos, e eu estou pedindo 60 minutos para você todo dia. A gente tem a cara de pau de dizer para Deus, Deus, eu não tenho 60 minutos para dar para o Senhor. Não dá, Senhor. Não dá, 60 é muita coisa. O que o senhor acha de 15 segundos antes do almoço, 3 minutos antes de dormir? Podemos negociar assim, Senhor? Ei, selecione um tempo para você ler as Escrituras. E eu vou te dar algumas coisas assim. Normalmente, as pessoas gostam muito de usar aqueles programas de leitura bíblica. Eu acho que se você nunca fez, é bom. Tipo, leia a Bíblia toda em um ano. Eu já fiz isso algumas vezes. Leia a Bíblia toda em 6 meses. Tem o cronômetro de ler a Bíblia. Mas aí você vai fazer essas leituras, você começa lá assim, estou atrasado aqui. Rapaz do céu, já era para estar em Deuteronômio, estou em Levítico ainda. Vira quase uma leitura dinâmica, aquela leitura que você bate o olho e tal. Querido, não. Se você teve a experiência de fazer a leitura bíblica num ano, amém, glória a Deus, dá aleluia, dá o testemunho, talvez você teve até um certificado lá. Ei, mas que tal você ler um capítulo por dia, uma porção da Bíblia? Selecione uma maneira que você quer fazer, crie um programa de leitura. Você pode selecionar, tipo assim, eu vou ler o Evangelho de João. No mês de junho, eu vou ler o Evangelho de João, são 21 capítulos. Eu vou ler uma parte por dia. Eu estava fazendo uma leitura agora da carta de Paulo em Gálatas. Demorei 2 semanas, são 4 capítulos. Pastor, você está ruim de ler a Bíblia, hein, meu? 4 capítulos, demorar 2 semanas. Lê com devagar. Refletindo sobre cada texto. Por que ele falou isso? O que ele quer dizer com isso? Não tenha pressa. Esse é o problema quando nós vamos ler a Bíblia. Nós já vamos ler com pressa. Deixa eu ver. Acho que dá tempo. Dá tempo. O jogo aqui, horas? 4? São 10 para as 4? Dá tempo. Você pode fazer, bom, nem perca tempo. Vai comer alguma coisa. Selecione um tempo. Desligue todas as distrações eletrônicas em nome de Jesus.
Aquele trenzinho que fica... Quem será que é? Será que é importante? Não, Senhor, eu fiz um voto que eu vou só parar aí. De novo. Deve ser importante porque está... Mas você clama o sangue de Jesus e você... Vai falar... Até que você não aguenta mais, aí você vai ver o que é. É 3 kkk. E você perdeu um tempo. Você se desconectou da atenção para ver essa besteira. Querido, nessa hora com Deus, desligue. Abandone, deixe lá do outro lado essa porqueira. Tenha esse tempo exclusivo para Deus. Prepare-se para ouvir Deus falar com você. Não tenha pressa, sem pressa, sem pressa, sem pressa. A Bíblia diz, não tenha pressa para sair da presença do Senhor. Aí alguns irmãos usavam isso para passar o horário do culto, né? Passava o horário do culto, 1 hora, 2 horas. Mas a Bíblia diz para não ter pressa para sair da minha presença. Não é isso, querido. É quando você entra na presença de Deus, você tem que ter um tempo disponível para Ele. Pastor, mas não dá, porque... E aí isso é outro problema que as pessoas lá dentro tudo da Bíblia. Ele começa a ler e começa a pensar nas coisas que tem que fazer. Tem que pagar... eu tenho que resolver aquilo lá, Jesus, será que já veio o e-mail? Será que já chegou a confirmação? Eu tenho que fazer, meu filho, será que já chegou da escola? Será que ele está vindo? Esse é um grande problema, a concentração para você ler, quando você está lendo a Bíblia e começa a pensar nas coisas que tem que fazer. Uma dica para você, pega um bloquinho, e a hora que você lembrar, poxa, esqueci de pagar o boleto, anota lá, pagar o boleto tal. Pronto. Esse aqui, o inimigo não vai usar mais para tirar minha atenção. Eu tenho que ligar para o irmão para ver se ele vai vir fazer o orçamento. Ligar para fazer o orçamento. Já faz na hora. Você vai ficar uns 3 minutos anotando coisa que você vai vir na sua mente para fazer. Aí você vai conseguir esvaziar, a ponto de que você tenha um tempo de atenção na palavra de Deus. Porque, querido, você lê a palavra de Deus pensando num monte de coisa que tem que fazer, não vai ser proveitoso para você. Muito bem, você faz um tempo de leitura da Bíblia, e aí você vai para o segundo passo, que eu chamo de observação. Por isso que não pode ser um texto muito longo. O que é isso? É um momento em que você vai analisar tudo que aquele texto leu para você. Talvez você tenha que ler de novo. Você vai fazer perguntas para o texto, mas por que isso? Por que aconteceu isso aqui? Quem é esse camarada que está falando aqui o texto? Por que ele chegou nessa situação? Aí você vai lendo, vai descobrindo algumas coisas. Se você tiver o hábito de anotar, vai ser muito melhor. Pegue lá um bloco, um caderno, isso, aquele velho caderno. Não, pastor, eu já vou levar logo o iPad ou o computador. Não. Vai ser golpe. É golpe. Porque aí você vai querer dar uma olhadinha. Deixa eu só ver se chegou aqui. Senhor, aguenta aí, rapidinho. Já volto, pai. Não. Nota na caneta, papel. Olha aqui, um monte aqui, o significado, tal, olha que coisa bacana, que lindo. E você vai fazer algumas observações. Faça isso com muita humildade, pensando que o Espírito de Deus está querendo mostrar alguma coisa para você. E quando você fizer isso, querido, olha, eu falo isso por experiência. Algumas coisas vão saltar dos seus olhos. Alguma coisa vai prender você. A hora que acontecer isso, saiba, é o Espírito de Deus que está trabalhando. É o teu pastor Jesus querendo te falar alguma coisa. Não, é que eu sou curioso. Não, que não é isso, não. É Deus falando com você pela palavra. E quando aquele texto saltar nos seus olhos, fica nele, não sai dele. Fica ali. Não, mas tem mais uma. Não, fica ali, observa, leia de novo, leia 10 vezes, leia. Veja, observe tudo que aquele texto está querendo dizer para você. Terceiro passo, faça agora, reserve um tempo para você fazer uma aplicação pessoal daquilo que você leu. O que Deus está querendo dizer isso na minha vida? O que eu preciso mudar, que fala aqui nesse texto, que preciso mudar no meu comportamento? Qual deve ser a minha atitude diante dessa palavra que o Senhor falou aqui?
Será que aquilo que eu ando fazendo, eu acho que não está batendo aqui nesse texto. A própria Escritura fala que a palavra do Senhor é como um espelho para nós. E Jesus falou isso, que aquela pessoa que ouve, Jesus falou assim, aquelas pessoas que ouvem as minhas palavras e não as pratica, e não as aplica, é como a pessoa que vê diante do espelho e vai embora e já esqueceu do que viu. Mas aquela pessoa que ouve as minhas palavras e põe em prática, ele é diferente. Ele é semelhante à pessoa que vê ali a sua imagem e usa isso para mudar e para ajeitar aquilo que precisa ser mudado nele. Olha o que Tiago escreveu na sua carta, capítulo 1, versículo 23 e 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha aqui, querido, um segredo de felicidade para você, de alegria para você, é quando você então coloca em prática essa palavra na sua vida. Você começa a colocar, o que eu preciso mudar nessa palavra? O que essa palavra que Deus está querendo falar comigo nessa palavra? Porque muitas pessoas ouvem, mas não praticam. No tempo de Jesus tinha uma turma chamada de fariseus, eram os corintianos daquela época, os fariseus. Eles eram desse tipo, chato, pegavam no pé das pessoas, e o que eles faziam? Eles conheciam muito, mas eles não praticavam, eles não punham em prática, e aí sabe o que eles faziam? Ficavam criticando os outros. Eles tinham muito conhecimento, mas não tinham sabedoria. E Jesus desmascarou-os por causa disso. Jesus falou assim, não é isso que eu quero. Não adianta, vocês têm que colocar em prática aquilo que vocês ouvem. Muita gente ouve muitas palavras, mas não põe em prática. E depois que você fez isso, reserve um tempo para você fazer uma oração. Nessa oração você vai dizer, Pai, o que o Senhor falou para mim aqui? Eu não tenho forças. Muitas vezes eu tenho tentado e não tenho conseguido, mas enche-me com a Tua graça. Me capacita, Senhor, para conseguir colocar isso em prática. Muda em mim aquilo que a Tua palavra já falou. Pai, dá-me graça para eu ouvir a Tua voz, para eu obedecer a Tua voz. Ore sobre isso, querido. Fale com Deus, confesse os seus erros diante dEle. Tudo guiado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. E aí você sai. Ei, finalmente, sobre isso. Que hora que eu tenho que fazer isso, pastor? Não sei. Você vai escolher seu tempo. Eu não gosto de coisa engessada. Não, tem que ser na primeira hora do dia, não sei o quê. Tem que ser na última, no meio, tal. O que eu posso dizer para você, assim, qual que é o seu melhor momento? Qual é a hora que você está em melhor forma? Que tal você pegar esse momento e usá-lo para Deus? Sabe quando a gente fala assim, não, as coisas para Deus tem que ser o melhor, não é isso que a gente fala? O pessoal da música fala muito, tem que ser com excelência, tem que tocar bem, tem que dar o melhor para Deus. É verdade, isso tudo está muito certo. Essa é uma palavra que usa em todo lugar, fazer com excelência, né? As empresas usam esse termo, as pessoas usam na igreja, fazer com excelência. E o tempo que você dá para Deus? Dê um tempo com excelência para Ele. Pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser logo de manhã, não importa. Eu tenho o hábito de fazer de manhã. Disponho o horário logo cedinho e faço isso, mas você pode fazer em outro horário. Não faça de qualquer maneira. Não faça de qualquer maneira. O que eu quero dizer de qualquer maneira? Tem uma postura de alguém que está fazendo uma coisa muito séria. Porque muita gente tem até esse momento com Deus, à noite. Aí ele faz o seguinte, põe o pijama, toma lá alguma coisa para dormir. Alguns falam, já vou escovar o dente, que se me der sono, pronto. 2 minutos já vai estar com sono mesmo.
Porque você não se preparou para entrar na presença de Deus, você se preparou para dormir. Mas antes de dormir, você vai então ver se dá para aguentar um tempinho na presença de Deus. Querido, você não vai aguentar um tempinho na presença de Deus. Não é pecado orar de pijama, não é pecado. Não é pecado ler a Bíblia de pijama. Agora, que tempo que você está separando para Deus? Fazer uma hora, agora tá bom, agora estou sem fazer nada, tal, chinelão, bermuda, sem camisa, tal, vou pegar lá agora, vou aproveitar. Pastor, é pecado? Não, que é pecado, querido. Mas vou dar uma dica para você. Faça disso um tempo de qualidade. Faz de conta que você vai sair. Se possível, calça até seu sapato. Põe um tênis, um negócio no pé, põe a camisa, calça, roupa, ajeita o cabelo. Vai lá, arruma tudo, lava o rosto. Fica pronto como se você fosse para uma audiência. Como se você fosse conversar com alguém. Como se você fosse fazer uma visita numa empresa, qualquer coisa assim. Separe um tempo de qualidade. Não faça isso deitado na cama com uma almofada no pé e tal. É errado orar deitado? Não, querido, você pode orar deitado, de pé, de ponta cabeça, você pode ler a Bíblia de qualquer jeito, mas esse tempo que você vai separar para Deus, faça-o de qualidade. Não por causa de Deus, por causa de você. Mas eu já cansei de fazer isso. Pegar a Bíblia lá, deitar lá na cama, mais animado assim tal, aí vai descendo. Aí já põe em cima assim, põe um travesseiro para apoiar, mão aqui atrás. Daqui a pouco a letrinha começa assim. Aí alguém chega e fala, bem, acorda. Que acorda, bem, eu estou lendo a Bíblia, não está vendo? Não estava, querido. Mas se você estiver levantado, ainda com uma roupa normal, você puser uma cadeira, uma mesinha, qualquer coisa assim, uma estante, uma escrivaninha, você tem qualquer coisa na sua casa, não é possível. Pôr a sua Bíblia em cima, sentar numa postura, diante do Rei do Universo. Senhor, eu entro na Tua presença agora. Esse meu tempo eu consagro a Ti, Senhor. Nada vai me distrair. Esqueci. Desliga. Põe lá longe de você, lá no quintal, na casinha do cachorro, para não ter erro de você ficar com vontade de pegar. E entra na presença de Deus. Esse é o meu momento especial com o Senhor. Nada vai me distrair. Nada vai tirar minha atenção da Tua presença, Senhor. Ei, querido, irmão, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir Deus falar com você. Querido. Não tem como Deus não falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Você pode estar falando, eu estou no deserto, há 3 meses que Deus não fala comigo. Querido, faça isso. E Deus vai falar com você todo dia. Uma voz infalível, uma voz que não tem erro, que não vai dar erro na sua vida. Você pode, olha, eu quero estudar a vida, eu quero estudar Jonas, eu quero aprender sobre Jonas. Pega lá o livro de Jonas, comece a estudar o livro de Jonas. Todo dia, uma parte do texto. Não tenha pressa, não tenha pressa. Não queira cumprir meta. A obra de Deus não tem esse negócio de cumprir meta. Isso é lá na sua empresa que você tem que bater meta. Leitura da Bíblia você tem que bater meta. Não, querido. Você tem que se alimentar. Você tem que se alimentar. Hoje as empresas estão sabendo disso. Eles não querem mais que os funcionários façam 40 minutos de almoço. 30 minutos de almoço, 15 minutos de lanche, não, você tem que ter o horário de alimentação, tem que ser pelo menos 1 hora para você se alimentar, mas aí para Deus, é qualquer momento, tem uma folguinha agora aqui, vou aproveitar para me alimentar um pouquinho da palavra do Senhor, mas não demora a falar comigo, que pode chegar alguém em qualquer momento, e apressa-te, ó Deus, em ajudar-me. Irmão, querido, deixa eu dizer para você, Deus não tem pressa, porque Deus não trabalha no tempo. Deus é eterno, quem vive na eternidade não vive no tempo.
Tem gente que fica maluco com isso. Como é que Deus começou a existir, pastor? Não é possível, um dia ele teve que começar. Querido, porque você pensa em tempo, Deus não tem tempo, Deus é eterno. Eternidade é ausência de tempo. Então não adianta você ir com tempo com Deus. Ai, Senhor, tem aqui, Pai, eu dou um prazo de 21 dias para o Senhor falar comigo. Fala, peraí, um dia para mim, 1000 anos, é tudo a mesma coisa. É isso que o salmista falou. Um dia para o Senhor é igual a 1000 anos, porque Deus não lida no tempo, querido. Ele está na eternidade é ausência de tempo. Tem tempo. Então não adianta você ir pressionar Deus, Senhor, é isso que eu lhe peço, até o final da semana. Não, querido, Deus vai trabalhar no tempo dele, e o tempo dele é de eternidade. Então não adianta você entrar com pressa na presença dele. Quem tem tempo é você. Quem trabalha dentro do tempo somos nós. E quem tem que dedicar o tempo para Deus somos nós. Como que isso é possível acontecer? Através de uma coisa chamada disciplina. Existem 2 dores: disciplina e arrependimento. A disciplina dói, querido. Disciplina é um exercício. Disciplina é vencer a sua comodidade, disciplina é vencer o seu cansaço, mas fazer algo e se colocar diante do Senhor. Eu termino falando para você sobre uma questão pessoal. Quando eu prego uma palavra como essa, e quando Deus nos direciona a falar uma série de alguns meses aqui sobre essas coisas, eu tenho, em primeiro lugar, alegria. Eu tenho alegria disso. Eu sei que eu estou no propósito que Deus me deu para fazer. Eu sei que eu estou cumprindo uma missão, e eu fico alegre por isso. Mas eu também fico triste. E eu vou falar para você por que eu fico triste. Porque talvez de 600 pessoas, mais ou menos, estejam me ouvindo aqui hoje, 400 não vão fazer nada disso que eu falei. E isso me entristece. Porque é como você ir do médico, e o médico pedir para você fazer uma coisa, e você sair de lá e falar assim, não, acho que nada a ver. E eu meio que posso ver no olhinho de vocês, assim, que vocês não vão fazer isso. E não é por revelação. Deus está revelando, pastor. Deus está revelando para o pastor que eu não vou fazer, Jesus. Não, não é revelação. É experiência. E eu falava com Deus hoje à tarde sobre isso. Senhor, então para que eu vou pregar isso? Para que eu preciso ensinar sobre isso? Para que eu preciso falar sobre isso? Para que eu vou segurar as pessoas lá 40 minutos de uma palavra para dizer algo para eles que a maioria não vai fazer? E aí esse negócio desse médico aqui me complicou. Deus falou a mesma coisa, porque o médico continua falando para as pessoas o que elas têm que fazer. O médico sabe que o camarada vai embora e não vai fazer. E a gente é tão ruim com esse negócio do médico que a gente fala assim, eu preciso voltar lá no doutor, mas eu vou, porque se eu voltar lá ele vai dar uma bronca. E eu estou com medo de ir lá no médico. A gente está com medo de ir no médico porque não fez o que ele mandou para o nosso bem, para a gente viver um pouco mais com qualidade de vida. Aí a gente fica enrolando para fazer o retorno. Quando a gente volta lá, pensa que o médico está nervoso. O médico está lá, não melhorou nada isso aqui não. Está igual, né? Você fez o... então, doutor, uma correria, né? Você sabe como é que é. Tudo bem, meu filho. A vida é tua, camarada. A vida é tua. Quem vai ter o problema, o infarto, aí, os negócios, tudo é você. Você acha que eu vou ficar sem dormir por causa de você? Você acha que eu vou embora agora brigar com a minha esposa porque você não fez o que eu te pedi? Não, pode ir, tá? Tchau. Ganhei meu dinheirinho com você ainda, tonto.
A gente acha que o médico vai pedir a conta, irmão, que ele vai rasgar o certificado dele lá na frente, você não sei, eu não vou ser mais médico. E aí Deus falou comigo, para. Se eles não fizerem, é problema deles. Você está fazendo a sua parte, ensina o que eu te mando ensinar. Se não fizer, não fez. Senhor. Meu filho. Vai ficar sem dormir por causa disso, não. Tem outras coisas para te tirar o sono. Se estressar por causa disso, não, pastor. Nada. Quando vier o ataque, aquela coisa, ainda vou orar por você ainda, para Deus ter misericórdia da sua vida. Não tem problema nenhum. Mas o que eu pude fazer da parte de Deus foi te dar uma receita. E se você fizer isso, Deus vai fortalecer você, querido. Você vai ser forte. Você vai ter estrutura espiritual para vencer os problemas e as dificuldades que vão vir sobre você. Eu termino com uma frase que acho que eu usei domingo passado. O que você tiver que fazer, comece pequeno, mas comece imediatamente. Comece imediatamente. Que bom que você esteve conosco no nosso programa Mensagem de Esperança. Fico feliz porque você esteve aqui. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, te louvamos, Senhor, por este momento, por este programa que o Senhor tem, através dele, abençoado muitas vidas. Alcança o teu filho, a tua filha, que ele seja abençoado por ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós te aguardamos até o próximo programa. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe você.